O professor Elcio Abdala conseguiu um espacinho em sua agenda ocupadíssima e faz questão de falar sobre um dos feitos mais legais dos últimos tempos. Depois da vinheta, ele vai contar tudo pra gente. Físico, titular ainda professor da USP, já é algo de se ter um mérito tremendo. Desde já parabenizo e agradeço o espaço. Mas eu quero esse espaço na sua agenda, perdão, mas eu quero perguntar justamente sobre o espaço. Você comentou e esteve ativamente informado sobre esse processo de entendimento do que dessa descoberta, do que foi a estrela mais antiga do espaço. Eu quero entender, antes de tudo, como funciona o processo que faz a física ter conhecimento de que uma estrela é a mais antiga do espaço. Em primeiro lugar, muito obrigado por me convidar, é um prazer. A gente tem que ter um tempo para uma conversa até mais informal para mostrar para a população que nos paga, não é? Porque é importante a gente fazer aquilo que faz, que não é simplesmente um diletantismo meu em particular, mas é algo que eu considero importante. Também é, né? Também eu gosto disso, eu poderia estar aposentado, mas não estou, e faço isso com prazer, mas tem uma importância intrínseca nisso, né? Aí vamos ver, o que nos afeta, o que nós aprendemos olhando para o céu. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós aprendemos foi muitos anos atrás, 300 anos atrás, quando Newton olhou para o céu e ele falou assim: bom, eu vou supor que a física que está lá no céu é a mesma aqui da Terra. Olha, esse foi o ponto fundamental. A física é algo não só internacional, é interplanetário, é universal. Então, a gente tem que supor que a física aqui e a física lá sejam as mesmas. Aí, os processos que ocorrem aqui ocorrerão lá também. Ocorrem alguns processos que são muito importantes. Em primeiro lugar, o universo está em expansão e de acordo com as equações de Einstein. Então, a gente sabe o quanto ele está expandindo, em que velocidade, dependendo da distância. Em segundo lugar, os átomos são os mesmos que tem aqui. Bom, tem a matéria escura, que é uma outra conversa, mas o hidrogênio que tem lá, tem aqui. O hidrogênio que tem aqui, tem lá. Então, ele tem uma certa caracterização em termos daquilo que ele emite, né? Da radiação que ele emite. Dependendo da radiação, a gente sabe a velocidade. Como a velocidade e a distância estão relacionadas, a gente sabe a distância. Pela distância, a gente sabe, como veio na velocidade da luz, a gente sabe quanto está no passado. Então, essa cadeia de questões relacionadas, elas nos dão de uma maneira, para quem calcula, é um pouco indireto para o público geral, mas para nós que estamos acostumados a esse cálculo, é quase direto. Nós sabemos qual é a idade desse objeto. Tem outros métodos também menos diretos, às vezes, dependendo da observação, outros métodos podem ser relevantes. Mas essa é uma maneira muito direta de se verificar quão velha é uma estrela. De maneira prática, a gente consegue, pela distância, avaliar a velocidade da luz e ter a noção de quando ela chega até o captador disso tudo e saber há quanto tempo ela existiu ou existe. Sabe há quanto tempo ela emitiu aquela luz? Perfeitamente. E, portanto, há quanto tempo ela está por ali. Inclusive, me surgiu uma dúvida, aproveitando, sendo uma revista de história, né? Esse processo já foi diferente anteriormente? Com a evolução do tempo, ele melhorou e tende a continuar sendo mais exato, mais minucioso? Você diz a observação... A medição. A cosmologia, a astronomia, elas melhoraram nesses últimos 20 ou 30 anos de uma maneira espetacular, né? Se você olha para as primeiras observações feitas, por exemplo, Aristarco, ele tentou medir a distância Terra-Sol. A distância Terra-Lua ele até mediu bem, mas a distância Terra-Sol ele errou por um fator de uma centena, né? Essas coisas foram melhorando, porque, na verdade, fazer medições no espaço exterior, né, no universo, é muito difícil. A estrela mais próxima está a 4 anos-luz de distância. São trilhões de quilômetros. Então, é muito difícil a gente ver, por exemplo, um método geométrico que é olhar de um lado e olhar do outro, que
é a paralaxe, né? É quase impossível. Então, você tem que ter outros métodos. For melhorando através do tempo. Agora, hoje, com certos conhecimentos físicos que são mistos entre física e astronomia, astrofísica, conhecimento das características de estrelas supernovas. Supernovas é um tipo de supernova muito importante, supernova 1A, tecnicamente, que são duas estrelas que estão evolvendo aí, de repente, num valor exato da massa dela, ela implode e explode. A gente sabe tudo sobre ela e aí a gente é capaz de aquilatar de uma maneira bastante precisa a distância e a velocidade dela, né? Então, essas questões, esses conhecimentos que foram se acumulando, culminaram no final do século XX e agora no século XXI, com maneiras de se observar que são extremamente precisas e trouxeram uma grande novidade, que é a cosmologia de precisão, que nós nunca tivemos, né? Nós tivemos uma cosmologia, uma astronomia, mas era assim, você sabia mais ou menos aquilo que você estava falando, porque as observações não eram tão precisas. Hoje não, hoje é de precisão. Observações que são precisas ao por cento, 1%, meio por cento, coisa assim. Que sensacional. Inclusive, com todo esse avanço tecnológico e o alcance dessas resoluções, você é um professor que sabe, obviamente sabe muito mais que eu, dado os seus anos de pesquisa e intervenção até mesmo nessas descobertas, em descobertas recentes no nosso país. Então, eu faço uma pergunta até filosófica, porque envolve às vezes até religião, etc. Mas qual a importância dessa descoberta para o cotidiano? Na verdade, a ciência, principalmente hoje, mas sempre, ela é muito múltipla, tá? Então, eu costumo dizer que as primeiras observações do céu têm duas vertentes, prática e cosmológica. A cosmológica, milênios atrás, era simplesmente religiosa, né? Você olhar para o céu, entender alguma coisa, ver alguma coisa que você pudesse colocar no seu atalho. E a prática era a medição do tempo, né? Que foi por muito tempo a definição do ano, a definição, a caracterização das estações, etc, etc. Hoje, na verdade, a necessidade é múltipla, tá? Nós temos uma necessidade científica de compreender as origens da física, né? E até onde vai o seu alcance. Então, isso é aquilo em que se transformou aquela curiosidade atávica. Ela se transformou num conhecimento das leis da física. E na prática, o que nós temos? Bom, em primeiro lugar, quando nós fazemos ciência, nós basicamente inventamos aparelhos. Esses aparelhos têm consequência para nós, né? Por exemplo, as remessas de dados a grandes distâncias do acelerador CERN em Genebra, elas se transformaram na internet, algo que a gente não podia prever, né? Nós temos, como parte, por exemplo, do nosso projeto Bingo, observações detalhadas do céu. E a gente quer melhorar essas observações. O que nós fazemos? Nós estamos trazendo, possivelmente não agora, mas para os próximos 2 ou 3 anos, observações de dipolos elétricos que são tão precisas que são capazes de mapear o céu a pequenas distâncias. Isso tem, na verdade, outra consequência. Nós seremos capazes de mapear asteroides, eventualmente até objetos que possam cair na Terra. Olhar para o espaço exterior parece algo assim que está fora daqui, mas não está, né? Veja, eu acho que se chama Psyche 16, é um foguete que uma nave que estão lançando agora pela NASA para analisar um asteroide, que é um asteroide aparentemente metálico. Aí, aquilataram o valor do metal ali neste asteroide. É da ordem de quadrilhões de dólares. São milhares de trilhões. Eu acho que o número exato, se não me engano, era de 140 mil trilhões de dólares. Antes de chegar aqui, o pessoal já está estimando o preço. Já está estimando o preço. Agora, se a gente claro que esse preço é tão grande que ninguém viria comprar isso, né? Mas seria uma quantidade suficiente
para você fazer toda a pesquisa e dar toda a educação dos últimos 120 anos. Desde 1900 até hoje, você poderia pagar toda a pesquisa útil ou, se alguém não quiser, inútil. Eu não acho inútil, né? Mas se alguém achar que, olha, isso não serve para nada, não tem importância. Ainda assim, deu lucro. Então, olhar para os céus, compreender, o conhecimento é a melhor coisa que nós podemos ter. Um dia nós vamos sair da Terra, né? Não eu, nem meu filho, meu neto, bisneto, mas daqui a algumas gerações, né? As pessoas vão querer sair, ir para outro lugar, explorar um outro planeta. Aí nós temos que saber o que é a parte escura do universo. Será que tem uma parte importante? Será que tem algo relevante? Será que tem algo que vai nos incomodar? Então, o conhecimento, ele sempre traz questões novas e traz desenvolvimentos novos. Isso eu poderia ficar durante horas falando, porque a ciência, ela traz consigo muito mais do que ela própria. Ela própria, para mim, ela própria se basta, mas não é verdade que seja assim, né? Ela traz as consequências tecnológicas, econômicas, muito grandes, né? E hoje, a constante atualização dela é uma delícia, né, cara? Porque cada vez mais ela contribui com a sociedade. Com a sociedade, com o celular, né? Você fala assim, não, eu vou em tal lugar, eu quero saber com quanto tempo eu demoro. Eu sei, com precisão de minuto, que hora eu vou chegar lá. Agora, isso depende de relatividade geral, né? Quem queria prever isso anos atrás? Mas é uma coisa utilíssima, né? Nos economiza tempo, nos economiza combustível. E assim interessantíssimo. Eu concordo com você que a gente reverbera isso no dia a dia de maneira muito, muito incrível. Inclusive, ó, você citou o bingo. No seu dia a dia se faz presente hoje, porque você é o coordenador desse projeto, que atualmente é o único radiotelescópio do Brasil. Eu quero saber o que é um radiotelescópio para os mais leigos, e você me explicou que ele tem a capacidade de mapear os céus. Como a gente pode usar isso no dia a dia? O bingo, ele nasceu de uma questão puramente científica, né? A gente gostaria de observar certas ondas que ficaram do universo primordial e que tem um comprimento de onda de 500 bilhão de anos-luz. Algo inimaginável de grande. Não serve para nada, serve para determinar parâmetros cosmológicos, estudar equações de Einstein, estudar o conteúdo de matéria no universo, serve. Mas a gente, vamos dizer, o pensamento inicial era esse. O que nós vamos ver? Aí o projeto foi se desenvolvendo. Então, em primeiro lugar, nós tivemos a oportunidade de observar as tais rajadas rápidas de rádio, Fast Radio Bursts. São os eventos mais energéticos do universo. Corresponde à transformação de massa em energia de 1.000 trilhões de gramas de matéria, onde meio grama de matéria corresponde à energia liberada na bomba de Hiroshima. Então, é algo inimaginável. Obviamente, a gente gostaria de entender para saber até se isso tem algum uso, se isso tem algo por detrás. O que mais o bingo vai trazer? Bom, agora nós aprendemos que nós podemos fazer mais juntos, né? Não só isso que eu já disse, como observar pulsares, a nossa galáxia, eventualmente até vida extraterrestre, se quiserem, novos planetas, etc. Se fizermos o bingo, eu acho que vai ser o bingo 3, né? Que vai ter tecnologias novas, mas podemos mapear o céu próximo. Mapear o céu próximo é muito importante. É prever, por exemplo, se alguma coisa pode cair e nos machucar aqui na Terra. Um asteroide, por exemplo, um asteroide muito grande, né? Poderíamos prever se tivermos esta melhoria do sistema para outros graus de sofisticação. Então, nós temos já todo um arsenal de objetos que são consequência do bingo atual e poderemos ter mais. Eventualmente mais ainda, mas aí já não sei. Incrível, sensacional. Parabenizo e desejo todo o êxito em qualquer descoberta que você for buscar com o bingo. Tenho certeza que ele já está próximo de chegar em seus formatos de êxito completo. E, inclusive, nisso, eu tenho uma pergunta direta para você, deixando o lado técnico mais lado pessoal. Você já fez grandes contribuições
nacionais também, foi pesquisador associado em Hamburgo, Copenhague, Genebra, Xangai, todo canto do mundo. Eu quero saber, Elcio, qual o fator, qual a pesquisa que te mais dá orgulho na carreira? Olha, isso é uma coisa engraçada, né? Você, depois de tantos anos na carreira, você fica pensando, né, o que eu gosto mais? Às vezes, há coisas que têm sucesso, tem papers meus que têm um razoável sucesso, e eu não gosto muito. Não sei se eu faria de outro. Tem outros. Então, o primeiro paper mais ou menos relevante que eu fiz, que foi uma solução exata de algumas equações não lineares, que eu tenho todo orgulho daquilo, porque é uma coisa que fui eu que fiz primeiro, antes de todo mundo, e está lá, né? Mas não é um paper muito citado, sabe? Então, muitas vezes tem essas surpresas dentro da ciência. E hoje, eu estou já há mais de 10 anos nesse projeto Gibson. Na verdade, começou em 2010, então quase 12 anos desde que a gente teve as primeiras conversas sobre fazer, sobre buscar um local, buscar dinheiro, né, recursos para fazer, são quase 12 anos. E eu tenho muito prazer em ter contribuído com isso, e nós estamos esperando agora, esse ano, coroar essa construção e ter algo feito lá no sertão da Paraíba, correto, já começando a observar, para que no ano que vem a gente tenha os primeiros resultados científicos. Então, uma carreira científica, ela não só tem altos e baixos, mas tem coisas que a gente não sabe nem prever, né? A ciência, isso é uma coisa muito bonita dela, ela é imprevisível, né? Você pensa em alguma coisa e quando vai ver, ou não era bem aquilo, aí você fica assim com aquela cara de não acertei dessa vez, ou então você vê, era aquilo que você previa, mas pode ser ou não importante, ou até é uma surpresa no bom sentido, que você tem mais recompensa do que você pensava antes. Então, é uma caixinha de surpresa. Eu não vou dizer que é uma caixa de Pandora, porque a caixa de Pandora tem muita coisa ruim, mas, na verdade, tem uma coisa boa. É esperança, né, na caixa de Pandora. Para nós também. Sem dúvida nenhuma. Você citou que a ciência é sempre imprevisível, mas ainda bem que existe a física e todos os seus fatores técnicos que fazem a gente chegar a novas conclusões. Elcio, muito sensacional esse tempinho que você disponibilizou para falar sobre os projetos. Para a gente falar sobre essa nova estrela, mais antiga descoberta, mais nova não, né? Mais antiga descoberta. E tem uma pergunta para ti, onde a gente encontra mais atualizações sobre o bingo que surgirem ou em redes sociais suas, onde a gente encontra atualizações sobre a física nesse país? Há um site que é o bingotelescope.org, que o nosso grupo produziu. São os nossos parceiros lá da Paraíba, eles montaram esse site. Tem uma página de Facebook e tem também a nossa pessoa, vocês podem mandar e-mail à vontade. Eu não vou dizer que eu responda na hora, porque às vezes é difícil, mas nós temos procurado responder e corresponder ao apoio que nos dão. Maravilhoso. Desde já, eu agradeço muito o espacinho disponibilizado, Elcio. O Aventuras na História vai ficando por aqui com mais uma conversa muito sensacional. Mais conversas muito legais como essa, pode se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais, @Aventuras na História. Um beijo e até!